A libido explica o nosso funcionamento, porque a perspectiva libidinosa é de que existe uma energia em nós que é concentrada em determinados aspectos do nosso funcionamento. Quando Freud pensou a libido, então ele pensou o seguinte: você é movimentado por alguma força, como a gente vê na física. Essa força, ela se move e se move em você na medida em que você cresce. Logo, ela está sempre se relacionando com a sua vitalidade. O Freud ele poderia ter usado várias palavras para falar sobre isso, ele poderia ter dito energia vital, ele poderia ter dito a força de viver mesmo de determinadas maneiras, mas ele escolheu libido justamente para a gente não esquecer que a motivação, o movimento que nos faz ir para frente é um movimento sublimado da nossa sexualidade. Para o Freud, tudo tem base sexual e esse sexual nos move. Claro, preciso lembrar a vocês que o sexual no Freud não tem nenhuma relação com o genital. O sexual no Freud tem a ver com sentidos. Então, os nossos sentidos governam o nosso estar no mundo, que é alguma coisa bastante revolucionária para nós, porque nós somos dualistas. Nós acreditamos que corpo e mente são coisas separadas. E a gente tem ainda o peso da nossa formação judaico-cristã, que diz que corpo é alguma coisa ruim, que tende à deteriorização e que sexualidade caminha nessa linha. Quando o Freud traz a libido e a sexualidade para o psiquismo, ele está dizendo o seguinte: tudo tem a mesma base. Não dá para separar o que é físico do que é psíquico. Nós temos que nos considerar como uma unidade. Nessa consideração de unidade, a libido é a força motriz que está na base do nosso funcionamento. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma certa organização ou dos caminhos que essa libido toma no nosso desenvolvimento. Como nós somos seres dotados de sentidos, como todos os nossos sentidos são base para a nossa vida orgânica, nada acontece fora da nossa vida sexual. Então, recapitulando, nós somos seres orgânicos, nós somos organismos, nós experimentamos a vida a partir dos nossos sentidos. Nossos sentidos, o nosso corpo, são a totalidade da nossa realidade. A nossa mente é uma certa articulação dos nossos movimentos corporais. Para o Freud, não existe mente separada de corpo, não existe mente fora do corpo. Então, todas as construções psíquicas que nós fazemos são a partir de uma certa dinâmica corporal. A proposta dele é que essa dinâmica corporal não tem somente a ver com as nossas vivências, mas também com lembranças dos nossos estados primitivos. Então, libido é o centro da nossa vida psíquica, porque ela é a energia que movimenta os nossos sentidos e nossos sentidos são a nossa forma de estar no mundo. Neste contexto, a sexualidade é fundamental, porque a sexualidade é justamente o estudo de como os nossos sentidos foram educados na cultura para que eles existam, se adequem. Quando a gente está falando de ser humano, a gente não pode falar de instinto. Não existe alguma coisa pré-programada com resposta sempre a mesma, independente da cultura, independente dos nossos ambientes sociais. Então, para a gente, sexualidade é alguma coisa que tem uma história corporal, orgânica, instintiva, mas esse organismo está sempre tentando se adaptar a um mundo, a uma vida cultural. Entender a sexualidade, ou melhor, estudar
a sexualidade é o trabalho de entender como nós temos sido humanos. Isso para eu observar a nossa cultura, a nossa política, a nossa filosofia e para eu observar as histórias individuais. Quando eu conheço a forma como você se relaciona com os seus sentidos, eu conheço a sua história. A forma como você come, a forma como você respira, a forma como você lida ou se aliena do seu corpo, das suas sensações físicas, me conta a história dos esforços que você fez para sobreviver à sua infância e para continuar se sentindo inserido na nossa cultura e na nossa civilização. É por isso que sexo é fundamental para nós psicanalistas.